Olha, mudanças rápidas do humor, identidade instável, modo de ser abandonado, relacionamentos instáveis e intensos. São alguns sintomas do transtorno do comportamento, né, da borderline. O Joemile, explica pra gente de forma mais aprofundada o que é esse borderline. Borderline é um transtorno, né? A psicopatologia mais recente tem evitado a ideia de personalidade como algo, né, inerente da natureza, da essência. A psicologia não trabalha com a ideia de essência. Então, primeiro eu quero separar a ideia de personalidade de uma ideia de essência e trazer a ideia de personalidade para uma ideia de modo de ser, de um certo funcionamento, né, de como a pessoa funciona, de como ela se comporta, de como ela sente, de como ela pensa, né, de como ela se relaciona no mundo. Então, personalidade não tem a ver com essência, tem a ver com o modo de ser. Então, a borderline, né, ou transtorno de personalidade limítrofe, tem a ver com características muito marcantes relacionadas a uma intensidade, né? Uma intensidade afetiva, uma intensidade emocional que é muito variável, né? A pessoa ela vai aos extremos de maneira muito veloz e muito mais como é que eu posso dizer, uma coisa que mobiliza a pessoa de uma intensidade tão grande que ela tem dificuldade de conviver e de se relacionar. E as pessoas que estão ao redor também, né, têm dificuldade de conviver com toda essa intensidade. Então, uma palavra que marca muito o transtorno borderline é essa intensidade, né? Certo. Então, para entender melhor, como, por exemplo, é um borderline, quais são os sintomas mais fortes? São emoções? São atitudes? Como é? O borderline tem essa característica, né, da intensidade emocional. E essa intensidade emocional ela vai refletir nos comportamentos, nas atitudes, nos pensamentos, na maneira como ele observa a si mesmo. Então, é comum, né, uma distorção de si, a maneira como ele se vê, já, às vezes uma autodepreciação, né, uma baixa autoestima. É também muito comum a característica de serem pessoas controladoras, né? Que flertam ali com a manipulação, mas a manipulação não por uma questão de caráter, por uma necessidade de controle relacionada a uma experiência de vazio. Veja, é um transtorno de personalidade limite. Por que a gente está falando de limite, né? Borderline tem a ver com borda mesmo, com uma pessoa não ter essa borda, esses limites tão bem definidos. Então, a tendência é que ela deposite no outro tudo. O outro é quem vai dar a ela esse afeto, esse contorno, né? Essa experiência de preenchimento. Então, ela tende a ficar muito dependente afetivamente do outro, e isso gera os comportamentos controladores. Uma questão importante é que as pessoas com transtorno de borderline, elas vão criar relações que podem ser extremamente, né, adoecedoras, tanto para ela mesma quanto para o outro, em virtude que ela acaba, né, criando comportamentos muito controladores, ou então se dedicando completamente àquela pessoa, e as frustrações aí vão para o limite máximo, né? E aí as emoções como a raiva, a fúria, quando são frustradas, quando sentem que podem ser abandonadas, quando sentem que, né, perderam a importância para aquela pessoa, que é quem está dando esse contorno, esse limite, podem levá-las a comportamentos extremamente destrutivos. Muito bem. Em relação ao tratamento de transtorno de personalidade borderline, existe um tratamento adequado? Sim, né? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno
psiquiátrico, né? Catalogado pela psiquiatria e que conta com o cuidado da psicologia e da psiquiatria. Como a gente sempre fala aqui, né, a gente não trabalha com a ideia de cura. O transtorno de personalidade borderline, ele pode sim, né, contar com cuidado psicológico, psiquiátrico. A pessoa vai ter uma qualidade de vida, mas não há a ideia de reversão, né, desse transtorno. Alguns sintomas do transtorno borderline, ele às vezes a gente pode se confundir um pouco com um transtorno bipolar. Qual a diferença entre ambos? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, né? Ele se caracteriza por essa oscilação no humor. A pessoa, ela sofre com com uma oscilação que não é parecida com a do borderline, embora sejam muito confundidas. A oscilação no bipolar, ela não acontece assim, de uma hora para outra. Eu estou numa fase depressiva e aí eu me apaixono e vou para a mania. Não é assim que funciona, né? A pessoa, ela tem ciclos que são, de maneira geral, né, mais prolongados. No bipolar, né? No bipolar. No borderline, eu sou completamente apaixonada por você e eu me dedico completamente a você e aí você me frustra de alguma maneira e eu vou para a fúria mais intensa que aquele corpo pode experimentar. Entende? Uhum. E aí aquilo dura algumas horas e retorna para um estado de dedicação, de compreensão, de tranquilidade. E essa fúria toda pode causar delírios? Não é o delírio nesse aspecto, né, psicótico. O transtorno borderline não depende desse critério, né? Mas o que acontece são distorções de pensamento. A pessoa, né, em função das expectativas, em função da dificuldade de lidar com o abandono, com a frustração, da questão da autodepreciação, ela distorce aquela experiência. Então, eu penso que você não se importa comigo, eu penso que você não está preocupado comigo, porque você não me ofereceu aquilo que me faz sentir segura de que você não está me abandonando. Dá para entender? Uhum. Então, tem distorções, não necessariamente delírios. Certo. Existem pessoas mais propensas, por exemplo, quem passou por algum trauma ou quem vive uma situação muito estressante, que tem tendência a desenvolver? Sim, o transtorno borderline tem essa característica, né? A gente ainda não... A ciência não define de maneira definitiva o que causa, né, o transtorno. No entanto, é um transtorno que os estudos mostram que tem uma herança genética, mas que também depende de causas ambientais, ou seja, relacionais, que podem sim, né, serem disparados a partir de algum trauma, a partir de alguma experiência de sofrimento intenso, um abuso sexual, a morte, né, um luto difícil, alguma experiência intensa. O que também diferencia o transtorno bipolar do transtorno borderline é isso. De maneira geral, o borderline vai, né, os sintomas do borderline vão aparecendo de maneira paulatina, né, gradual ao longo da vida. Já no transtorno bipolar, é uma coisa mais explosiva, instantânea. Acontece uma situação muito complexa. A pessoa, por exemplo, chega num limite de estresse e aí tem uma crise e o transtorno, né, aparece. Então, é mais brusco no bipolar. No borderline, isso é mais gradual. O modo de ser, o modo de funcionar vai se apresentando, né, ao longo da vida, desde a infância, adolescência até a vida adulta. Joemile, aquele serial killer Jeff Dahmer, né, saiu até uma série sobre ele,
ele foi diagnosticado, se eu não me engano, com borderline. Como eram esses casos de crime? Ele pode levar a um quadro desse? Veja, o borderline, de maneira geral, ele não tem essa característica da perversidade, né, que a gente encontra no narcisista e no antissocial. As agressões, né, os descontroles, a violência que o borderline vai cometer, de maneira geral, está relacionada a um afeto. Um afeto, né, que ele deposita no outro ou que ele espera do outro. Então, a pessoa que é borderline, que se sentiu traída, que se sentiu abandonada e que tem uma crise de fúria em função disso e pode, né, machucar alguém. Então, não tem a perversidade do narcisista e do antissocial. Entendi. O antissocial, ele é movido pela razão, né? Ele é movido por algum interesse relacionado à razão. E essa perversidade, ela é completamente calculada. Percebe? Entendi. Muito bem. Muitas pessoas têm o problema do transtorno bipolar, como também o transtorno borderline, e não sabem como uma pessoa assim que não tem o conhecimento dessa doença, que é uma doença, na verdade, né? Sim. Pode identificar isso e cuidar desse problema. Isso é uma questão bem difícil, né? De maneira geral, os transtornos psicológicos, né, o sofrimento psicológico, como eu prefiro chamar, ele é tão visceral, ele é tão real no corpo, né, naquela angústia, naquele vazio, que inclusive a gente não tem uma educação emocional de qualidade, né? Então a gente não aprende na escola, não aprende na família a entender as nossas emoções, a saber quando aquela emoção ela está gerando, né, um transtorno, está atrapalhando a minha economia, as minhas relações, o meu trabalho. E aí eu procuro um profissional de saúde. Quando eu tenho uma dor no peito, meu braço adormece, eu tenho uma dor nas costas, eu vou direto no cardiologista. A gente já aprendeu isso, né? Mas a gente não aprende que se eu estou sentindo um vazio tão grande que não me dá vontade de trabalhar, não me dá vontade de estudar, não me dá vontade de fazer nada, eu não tenho prazer com nada, eu me apaixono e aquela pessoa vira o centro da minha vida, ou eu preciso de usar drogas para conseguir sentir algum prazer na vida, a gente não é educado para pensar, opa, preciso procurar um profissional de saúde porque isso aqui não pode ser por aí, né? De maneira geral, tem um outro, né? Tem alguém com mais informação ou que já não sabe mais o que fazer, que tenta levar essa pessoa até um profissional de saúde. Então, costuma ser assim, né? Através de alguém que consegue ter essa percepção ou esse incômodo limite que faz eu não sei mais o que fazer, preciso de alguém que saiba. Esse é o caminho. Ô Joemile, e o transtorno de borderline, ele é comum? Ele é um transtorno bastante comum, né? Ele aparece, de maneira geral, é um transtorno que aparece muito na clínica, né? Psicológica e psiquiátrica. Embora ele não seja um transtorno que a gente, por exemplo, a gente está aqui em 5 pessoas, aparentemente ninguém, né, sofre desse transtorno. Então não é um transtorno como a depressão, que já é, né, a doença mais incapacitante do século, mas é um transtorno bastante comum. Tem idade mais propensa? O transtorno borderline, ele tende a começar desde a infância, né? Ele tem transtornos que eles vão ser desenvolvidos na idade adulta, na adolescência. O borderline, de maneira geral, na infância, ali na adolescência, no início da adolescência já aparece. Muito bem. Sobre os sintomas da síndrome borderline, por exemplo, muitas pessoas têm desequilíbrios hormonais também, no caso aqui. Há muitas referências aqui, por exemplo, alterações cerebrais. Gostaria que desse maiores detalhes sobre isso. Não, o transtorno de personalidade borderline não é uma síndrome. Síndrome e transtorno são coisas diferentes, né?
o transtorno ele tem sintomas que por exemplo, não podem ser descritos através de exames laboratoriais ou físicos, né? Isso. Os sintomas são afetivos, né? Então a pessoa ela tem uma autodepreciação, instabilidade emocional, medo do abandono, da rejeição, um sentimento de vazio, aquela mudança de humor que oscila muito de acordo com o que ela deposita no outro, do que ela espera no outro, né? A raiva, impaciente, a autolesão, né? Então, assim, é um transtorno, né? Um sofrimento que traz prejuízos, né? Relacionais, de trabalho, econômico, e não tem uma causa física no sentido de laboratorial ou de exame de imagem, não vai dar para identificar dessa forma. Só para a gente fechar aqui, esse transtorno a gente adquire assim que nasce ou ao longo do tempo? Então tem o fator genético e o fator ambiental, né? De maneira geral, a gente tem uma predisposição genética que pode ou não ser desenvolvida a partir da experiência do sujeito no mundo. Então, se a pessoa passa por uma situação de sofrimento intenso, se a pessoa passa por um trauma, por um luto muito difícil, por um abuso sexual, por um relacionamento que leva a pessoa no limite, aí isso vai aparecendo, né? Ok, começamos aqui com o Joemile Nunes, do Espaço Conatos. Obrigado pela participação com a gente aqui hoje. Um bom fim de semana e um bom São João. Queria acrescentar, né, que não só experiências limites nesse sentido que a gente costuma tratar, né, de criar uma categoria do que é mais grave e menos grave. A experiência de intensidade, ela também é pessoal. Pode ser que esteja relacionada a como ela se sente em relação ao pai, à mãe, à família, aos irmãos, à professora na escola, aos colegas, mas vai ter alguma experiência que traz essas sensações, né? Ok, obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.